A leitura da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versos de número 29 e 30. Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Versos, né? Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam bem, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então esse é o texto que, em certa medida, irá nos guiar nesta noite no estudo da palavra do Senhor. Irmãos, quinta-feira passada, então nós vimos a entrada que tivemos aqui no capítulo número 3 da doutrina dos decretos. E quando chegamos aqui no capítulo número 3, nós chegamos até a seção de número 3 também. De tal maneira que agora nós vamos para a seção de número 4, 5, 6 e 7. Se dermos tempo, né, nós encerramos até a seção de número 8 do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. A sessão vai ser exposta aqui na projeção da igreja. Os irmãos também podem acompanhar se tiverem em mãos aí a Confissão de Fé de Westminster. A projeção nos diz o seguinte, olha: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Bom, bora ver o que é que a Confissão de Fé agora começa a nos ensinar acerca da ordem de Deus sobre a criação dos anjos. Então a primeira declaração é essa, ó: esses homens e esses anjos. Então ele aqui faz uma dupla colocação, né? Homens e anjos. Um pensador antigo da igreja, né, Tomás de Aquino, ele dizia que nós estamos aqui diante de duas esferas: a esfera real, natural, e a esfera espiritual, aquilo que ele chamava de metafísica, aquilo que nós não podemos tanger, tocar com as mãos. A esfera real, natural, é aquele que traz a perspectiva da existência dos homens. A esfera metafísica é aquela que traz a existência dos anjos, né? Agora, sobre os anjos e sobre os homens, há uma descrição. Veja a descrição. Assim predestinados. Então, veja, ele está usando aqui a palavra predestinado para dizer que homens e anjos estão definitivamente colocados em locais estratégicos. Lembrar da definição da palavra predestinado. A palavra predestinado, ela é uma palavra do uso militar. Então, veja, um comandante de uma batalha, né, o general de uma batalha, então ele colocava alguns homens em locais previamente definidos para que aqueles homens tomassem decisões certeiras. É de onde vem a palavra predestinado. Do grego, é uma palavra grega, do grego é a palavra fiorizo. Significa local definitivamente estratégico. Então, está dizendo que homens e anjos estão colocados em locais estratégicos. Agora a pergunta que fica é: existe algum peso bíblico? Existe alguma definição bíblica quanto a essa situação? Nós temos algumas. A primeira, você pode acompanhar aqui comigo na leitura da Bíblia, está em João capítulo 10, verso 14 ao verso 16. Aí mesmo em João 10, também existem os versos de 27 a 29. Então João 10, 14 a 16, depois João 10, verso 27 a 29.
Veja o que a Sagrada Escritura nos diz. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aí ele continua. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, veja a definição que nós temos aqui no texto bíblico. Veja bem. Cristo disse, eu tenho as minhas ovelhas e a minha vida é dada pelas minhas ovelhas. Aí ele diz assim, interessante. Olha a expressão atemporal. Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Convém que eu as ajunte no mesmo aprisco. Porque haverá um só rebanho e um só pastor. Ovelhas que estavam fora do aprisco. A ideia aqui é que ele está falando de grupos de homens salvos que ainda não haviam sido atingidos pela graça. Então, existem os salvos que já estão com Cristo, então já estão no aprisco do bom pastor, do belo pastor, e existem os salvos que estão fora do aprisco, que ainda não foram resgatados pela pregação do Evangelho. Cristo diz assim, convém que eu as ajude, eu as traga para perto de mim, pois haverá um só rebanho e um só pastor. Então a definição de que o número certo de homens eleitos é contado e certo. Olha o que a Escritura ainda diz sobre isso. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os versos 27 a 29 estão nos levando a entender que o número dessas ovelhas é certo e distinto. Não pode ser contrariado. O número de eleitos, escute bem, irmãos, o número de eleitos é certo e não pode ser contrariado. Agora, veja, se o número de eleitos é certo e não pode ser contrariado, o contrário também é verdadeiro. O número de perdidos é certo e não pode ser contrariado. Ou seja, desde a eternidade, Deus, na manifestação do seu conhecimento, sabe o número de homens que estarão com Ele na glória, mas também sabe o número de homens que estarão com Ele em juízo. Então o número é certo, tanto dos eleitos como dos perdidos, já está definido. Continua a Escritura Sagrada dizendo assim, olha só. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja a definição da Escritura. Quando ele diz assim, aquilo, então está falando de um objeto. Obviamente, ele está se referindo ao seu poder. E o poder que faz com que aqueles que foram salvos e que são sustentados pela sua mão não podem ser retirados dela. Interessante essa descrição de homens que estão na mão de Deus que não podem ser retirados delas. Falado aqui no texto. Observe que a Confissão de Fé de Westminster não vai falar aqui se deter sobre os perdidos. No entanto, tem um texto de Apocalipse que me faz lembrar agora a memória, em Apocalipse capítulo 6, que a mão de Deus também serve para sorver, vir sobre os perdidos. Então veja, se a mão de Deus é aquela que sustenta, a ideia é essa, a mão espalmada sustenta os eleitos, mas a mão fechada esmaga os perdidos. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Vocês sabem qual é? Apocalipse 6. Abram só as escrituras aí bem rapidinho. Em Apocalipse 6. Só uma definição bem rápida para vocês. Apocalipse 7 fala do conjunto dos eleitos cantando na glória. Apocalipse 6 fala do conjunto dos perdidos
clamando para que não vejam a face de Deus. Aí o 6 e 17 diz assim, ó. Porque é vindo o grande dia, o dia da sua ira, quem pode subsistir? Essa expressão aqui do verso 17, traduzida francamente, ao pé da letra, é vindo o grande dia de Deus, quem pode frear o peso da sua mão? Ouçam bem o que está aqui o verso de número 16, olha só. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondemos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem pode subsistir? Quem pode frear o peso da sua mão? Vejam só o que os ímpios estão dizendo. É melhor que sobre nós caia um grande rochedo do que nós podemos contemplar a face de Deus. Aí o texto canônico diz assim: quem pode sustentar o peso da mão divina? Então Deus vem para esmagar o ímpio. Ninguém pode fazer isso para sustentar o peso da sua mão. Agora, veja o contraste aqui. A mão de Deus espalmada, ela segura os santos. A mão de Deus fechada, violentamente, esmaga o ímpio. Que imagem nós temos aqui entre o capítulo 10 de João e o capítulo 6 de Apocalipse, né? Por sinal, escrito pelo mesmo autor. O autor teológico de João, o autor teológico de Apocalipse é o mesmo João do Evangelho, é o João Apóstolo. Temos uma outra passagem, ainda em João, capítulo 6, verso 37 ao 39. Escute bem. Todo aquele que o Pai me dá, Cristo dizendo, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, continua. E sim, a vontade daquele que me enviou, continua. E a vontade de quem me enviou é esta. Olha só a descrição. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Cristo está dizendo assim, todos aqueles que o Pai me dar a mim, de maneira nenhuma será extraviado. E no fim ele diz algo interessante. Eu darei vida, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, o salvo é salvo. E decisivamente salvo. A sua salvação é tão certa que ele não há de se perder. Então, o número dos homens salvos é certo. O contrário é verdadeiro, por inferência lógica. O número de perdidos também. 37 a 39. Olha só. 37 a 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, está aí o verso 39. Eu ressuscitarei no último dia. Está assim na Bíblia de vocês, né? Isso. Sim. Tanto os que estão vivos como os que já morreram, crentes. Crentes. Tem outro texto, ô Josi. Tem o Salmo 137. Tem um salmo que a gente cantava lá na igreja. Josi lembrou agora. Não lembrou que a gente cantava, mas lembrou do salmo. Foi. O Salmo 137 nós cantávamos lá na igreja, nas margens lá dos rios da Babilônia. Acho que era um dos mais cantados na igreja, né? Uma vez um rapaz veio assistir o culto lá conosco e nós cantamos esse salmo na igreja. Só que esse salmo é um salmo imprecatório. É um salmo de muita ira, né? Quando terminou o culto, aí ele disse assim, pastor, conversando comigo, vocês têm coragem de cantar esse salmo? Porque esse salmo é muito irado, né? Deus está extremamente irado, a tal ponto de pedir que as mulheres ímpias sacrifiquem os seus filhos nos rochedos do que eles se encontrarem com Deus. Aí já como é a ira do salmo. Aí eu disse, não tem problema teológico nenhum cantar esse salmo. Porque veja bem,
A quem pertence a ira? Então, Deus pede que a gente ire, mas não peque. O que é o não pecar na ira? Não se colocar à frente de um juiz divino. Por exemplo, se Deus prometeu vingança por nós, então não é você que vinga em nome de Deus. Quem vinga em nome de Deus é quem? O próprio Deus. Então eu não posso pecar quando eu irar. Eu posso irar, só não posso pecar. Me adiantar a ira divina. No entanto, quem é que vinga o seu povo? O Deus de toda a verdade. E Deus causa vingança entre o seu povo, punindo os ímpios com tal gravidade que ele dá um conselho. Olha o conselho que Deus dá. Mulheres, peguem seus filhos e joguem sobre os rochedos. É melhor eles morrerem assim do que morrerem por mim. Nossa, é muita ferocidade no cântico do Salmo, né? A expressão que o Salmo coloca é muito feroz. Qual foi a sentença que tu lembrou? É porque o conselho ainda é pior, né? Deus faz, ele tanto pune ele, como ele usa outras nações e outras circunstâncias para punir. Feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los sobre os rochedos. Veja, Deus diz assim: felicidade para você é você pegar seu filho. Pense, se coloque no lugar de uma mãe. Se coloca no lugar de uma mãe. De uma mãe que tem só um filho. Aí Deus diz assim, com alegria, né? A sua alegria é você pegar seu filho e prendê-lo. Ou pegar o seu filho e lançar sobre os rochedos. Então é interessante essa conduta irada de Deus, né? Mas por que você lembrou disso? Porque você falou que a mão do Senhor pune. Sim. Aí eu lembrei que saiu uma expressão da punição de Deus contra os ímpios. É porque os filhos de Babilônia, eles, quando Israel foi preso, eles gozaram dos prisioneiros. No caminho, eles diziam assim: cantem agora aqueles cânticos de alegria que vocês cantavam quando estavam em Jerusalém. Estão ridicularizando. E por sair de Jerusalém, eles saem do local da adoração. Então o que é que fazem os judeus? O povo de Deus, né? Eles pegam as harpas e colocam sobre as árvores. Porque eles dizem assim: essas harpas, os instrumentos de cânticos, não nos servem mais, porque nós estamos fora da terra da adoração. Nós estamos fora da presença de Deus. Deus veio como juiz sobre nós. Então, mesmo o povo passando por esse momento muito difícil, os babilônicos que estavam vendo Israel desfilando preso, ficavam dizendo assim: cantem agora, cantem agora. Aí, essa é a primeira parte desse salmo. Aí na segunda parte do salmo, Deus diz assim: eu vou vir contra a Babilônia para vingar Israel. Aí Deus dá um conselho para as mães babilônicas: peguem os seus filhos e prendam. A felicidade de vocês é essa: pegar os filhos e prendê-los. No entanto, se vocês não fizerem isso, façam outra coisa: peguem seus filhos e lancem sobre as rochas. É melhor que eles morram assim do que morram por mim. Essa é a tônica do Salmo 137. Não, vamos para João 13,18. Bora lá, irmãos. Diz assim, João 13, verso 18, irmãos: não fala a respeito de todos vós. Olha só que sentença de querência Deus está dizendo sobre o povo, né? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Ele continua: aquele que come do meu pão levantou contra mim o meu calcanhar. Então ele conhece tanto aqueles que lhe dão graça na salvação, como ele conhece o perdido. Aqui, de forma bem específica, está falando de Judas. Conhece o homem perdido. Temos um outro texto que fala sobre isso, que é 2 Timóteo 2,19.
Ô meu bem, aí no computador não tem a Bíblia não, né? Mas vocês podem acompanhar aí lendo a Bíblia. Vamos lá. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. A palavra aqui é todos que lhe são. O Senhor conhece a todos esses. Eu só estou mostrando isso para vocês verem que Deus tem um número de eleitos certo, né? E mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui a injustiça, irmãos, é duas causas, viu? A injustiça é aquele que sonega o direito do homem, e a injustiça é todo aquele que se aparta da verdade. Então, injustiça aqui sempre tem duplo significado. Você pode ser injusto quando sonega o direito de alguém. Você pode ser injusto quando você, em detrimento da verdade, professa o erro. Você professar o erro, conhecer na verdade, é um ato de injustiça. Apocalipse 6,11 é uma outra passagem que reflete sobre isso. Diz assim, ó: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo. Agora, olha esse texto, irmãos, como ele é preciso. Olha essa frase: até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Está dizendo, olha, Deus diz assim, aos mártires, né? Mantenham-se calmos. O número daqueles que irão morrer pela causa nobre do Evangelho ainda vai se completar. Então, veja, o número dos eleitos é certamente certo. Bota no verso 11, manhã. Olha só. Esse aqui, tem como tu selecionar, meu bem? Pronto, aí, perfeito. Ó, e foram dadas a cada um, cumpridas vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco tempo. Não é essa a sentença que eu quero. A sentença é essa daqui, ó. Até que também se completasse... Seleciona, meu bem. Olha, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja, a intenção autoral de João, no Apocalipse, é dizer assim, olha, Deus está avisando que o momento da sua ira é só quando o número de mortos forem completos. Está falando dos mártires aí no capítulo 6. E o último texto, vê se tu vai. Apocalipse 7,4. Verso 4. Isso aqui, aí, seleciona aí, meu bem. Uma propaganda ali embaixo, né? Vamos lá, ó. E ouvi o número dos selados. Eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Essa expressão aí, 144 mil, é um complexo de número. 12 vezes 12 mil. Mil é uma expressão para número divino. E 12 é um número completo. Então veja, 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Então nós temos aí um número divino, que é 1000. Lembram que Deus trata com a palavra 1000 de forma real, né? Ele diz assim, um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então 1000 é uma sentença divina. E outro símbolo aí é que é um número completo com um número divino. Então o número dos eleitos é certo e é um número divino. 12 vezes 12 mil. Ô, meu. Não. O capítulo 7 que você está exibindo aí, acho que é do verso 1 ao verso 12. Olha aí, confirme aí para mim. Desça aí. Vai até o verso 12. Não, até o verso... Volta aí. Não. Vai. Verso 4, baixa agora. 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui, até o verso 8 no caso. Isso. Do verso 1 ao verso 8 fala do número certo de
judeus que irão ser salvos. Não está falando do número certo da população dos crentes. É dos judeus crentes em Cristo que vão ser salvos. Ainda tem alguns que ainda vão se converter, tem outros que vão receber a revelação. É um número simbólico, mas é um número certo. Ó, 12, número completo, e um número divino, 1000. 12 vezes 12.000, 144.000. Só ele sabe, nós não sabemos. Ali é invencionice humana. Seção 5 da Confissão de Fé. Tem como colocar aí, meu bem? Seção 5. Olha só. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por provisão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Poxa, essa declaração é muito ímpar. Está dizendo o seguinte, olha só, que Cristo salvou os pecadores não por algum ato de bondade deles. Ou seja, o que é que você fez para ser salvo? Nada, nada, nada. Você não fez nada. Quem fez algo para que os pecadores fossem salvos foi o próprio Deus, dando o seu único filho para morrer em morte e morte de cruz. Nenhuma obra que nós tivéssemos feito para a salvação seria reputada como digna. O profeta Isaías, sabe qual é o texto? O profeta Isaías diz assim, ó, escutem bem. A melhor de vossas obras, a melhor, é reputada como sinal ou traço de imundície. Serve para nada. Serve para nada. Um comentário litúrgico aqui para vocês. É por isso que a adoração ela deve ser divina. Toda adoração, todo culto, todo sistema de adoração deve ser divino. Prescrito e pré-ordenado por Deus. Caso contrário, não serve para nada. Para encontrar algum favor, alguma graça. Chega próximo do dia 12 de outubro, sempre quando eu estava lá em São Paulo, tinha o pessoal que fazia a caminhada de São Paulo para Aparecida do Norte. Vai de bicicleta, vai andando. A busca por favor, a busca por graça, né? Então, Isaías capítulo 64, verso 6. Tem como colocar aí? Isaías capítulo 64, verso 6. Vai dizer que a nossa melhor obra, ela é reputada, ela tem uma característica. Ela não passa de um trapo de imundície. Bota aí, meu bem. Isaías, ó. 64, 6. Essa menina está aparecendo direto aí, né? Enche o saco. Olha só. Mas todos nós somos como um imundo. E todas as nossas justiças, eu falei obras, né? Mas é a mesma coisa. Como o trapo da imundície. Que leitura é essa, hein, de Bíblia? E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então veja só. A nossa justiça, a nossa obra é reputada, é tida aí como o quê? Trapo da imundícia. O trapo da imundícia aí, irmãos, era Não. Era um pano que a mulher usava, isso, para reter o sangue. Hoje tem os modernos absorventes, né? Pronto, é aquele material ali. Então a sua melhor obra, escute bem, a sua melhor obra é semelhante àquele material. Ou seja, não vale nada. Zero. Né?
Bom, então o texto aqui ele vai mostrar sobre algumas passagens bíblicas que nos mostram que nós não fizemos nada para recebermos a salvação. Então eu quero convidar você para ir para o capítulo 1 do livro de Efésios. Então você que não tem Bíblia, né? Você pode acompanhar aqui na projeção da igreja. Você que é um crente secreto, que anda sem Bíblia. Não, mas tem uns crentes secretos que andam com as Bíblias, aquelas Bíbliazinhas que é chamada Bíblia caixa de fósforo, bem pequenininha, você esconde dentro do bolso, para ninguém saber que você é crente. Não, vai lá. Olha só, Efésios capítulo 1, verso 11. Diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha só, o verso 11 do capítulo 1 de Efésios, dizendo para nós que tudo quanto ocorre sob demanda divina. Agora, interessante isso, ó. Olhem para a última sentença do verso 11. Conselho da sua vontade. Nós já vimos aqui na confissão de fé que a palavra conselho se reporta à Escritura. Então, tudo que precisamos saber acerca da vontade de Deus, onde é que você encontra? Na Escritura. Nada além da Escritura, né? Continua, irmãos. Efésios 1:9. Volta aí, meu bem. Aí, ó. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Isso é interessante, ó. A primeira sentença diz aí, descobrindo-nos. A palavra que é usada aí é a palavra revelar. É a palavra apocalipse. O mistério da vontade de Deus é revelado. Segundo a sua bondade, o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Deus é muito bom. Então ele diz, pela minha bondade eu vou revelar a minha vontade ao meu povo. Pronto. Verso 4 agora, de Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ora, nós recebemos salvação antes que nós fizéssemos alguma coisa de boa. Aliás, nós recebemos salvação antes mesmo de havermos nascido. Ora, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Interessante isso. Quarto texto, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Já está no 1, meu bem. Agora vai no verso 9. Aí, ó. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Essa expressão santa vocação aqui, traduzindo ao pé da letra, significa conversão. Que nos salvou e nos chamou com conversão. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos séculos. Capítulo 17 de Apocalipse nos diz que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então veja, olha, toda a salvação nos foi dada antes da existência dos tempos. Essa expressão antes da existência dos tempos é uma referência de que nós somos salvos antes mesmo de quando Deus tivera dito assim, haja luz. Gênesis 1:1. Não, haja luz não é Gênesis 1:1, não. Haja luz é Gênesis 1:2. Então, antes daquele texto, nós já recebemos salvação. Romanos 8:30. Nós lemos esse texto. Faz o seguinte, meu bem, vai para 1 Pedro 5:10, mas eu vou ler para vocês Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. São aquilo que nós chamamos na teologia, aprendam isso,
Ordus salutis é uma expressão latina para significar ordem da salvação. Qual é a ordem da salvação? Predestinação, chamado, justiça e glória. Então ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a palavra chamar aí é salvável. Nunca entenda a palavra chamar apenas como nós entendemos na língua portuguesa, né? De alguém chamar pelo nome. Mas chamar aí é salvar. O significado etimológico da palavra chamar significa trazer para perto. Diga aí. Predestinação, chamado, predestinou, chamou, justificou e glorificou. É 4. Vai lá, meu bem. Volta aí. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, nos aproximou. Salvar é isso, chamar para perto. Isso é que é salvar. Por quê, irmãos? Vejam só. Por causa do pecado de Adão, nós somos apartados da graça. O pecado de Adão nos apartou da graça. Então, Cristo, ele faz com que nós sejamos tragos para perto, chamados. Então, chamar aqui é salvar, viu? Volta lá, meu bem. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Glória aqui é presença. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Abram suas Bíblias aí em Isaías 6. Nós usamos algumas expressões bíblicas muito equivocadas. Eu vi alguém certa vez orando e disse assim: Deus me encheu de glória. Mentira. Deus nunca enche ninguém de glória. A sua glória é indivisível. É dele somente. Deus pode nos encher de graça. Por quê? Porque glória faz parte do ser de Deus. É por isso que eu estou chamando você para ir agora para Isaías 6. Isaías 6, a partir do verso 1, olha o que a Escritura Sagrada nos diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, cheia da sua presença. Glória, então, significa aqui o ser de Deus. Toda a terra está cheia do Deus da verdade. Glória, portanto, é a parte do ser divino. Você sabe qual foi um dos motivos pelo qual, aliás, o motivo pelo qual Satanás é expulso da presença de Deus? Porque quis isso, a sua glória. Né? Por sinal, irmãos, querer a glória de Deus é sinal de soberba. Satanás quis isso, ele quis ser comparado a Deus, então ele queria a glória de Deus. Deus, como não divide a sua glória com ninguém, não a deu e, portanto, o retirou de sua presença. Meu bem, vai para Efésios agora, capítulo 1, verso 5, verso 6 e depois o verso 12. Efésios, capítulo 1, verso 5. Olha só o que é que diz aí, irmão. Verso 5 e verso 6. E nos predestinou para filhos de adoção. Pausa aí. Mais um termo que a gente tem que entender. O único filho da mesma essência de Deus é Cristo. A palavra para isso é uma palavrinha, é uma palavra grega chamada huios. Huios. Ela é escrita H-U-I-O-S. Huios. Né? Essa palavra significa assim: Cristo tem a mesma essência de Deus, tem a mesma substância, a mesma glória, porque é Deus. Nós não, nós somos filhos, mas não como Cristo é filho. Nós somos filhos, por adoção ou adotivos. A palavra é diferente, é a palavra teknos.
Vocês sabem por que os judeus pegavam em pedra para apedrejar Cristo? Os judeus não diziam assim, ó, nós somos filhos de Deus. Aí quando Cristo disse, eu sou filho de Deus, aí eles pegaram pedras para apedrejar Cristo. Porque quando eles diziam, nós somos filhos de Deus, eles usavam essa expressão, ouçam bem. Teknos ton theon, filhos adotivos de Deus. Mas Cristo não usava essa expressão, ele dizia huios ton theon, ou seja, filho da mesma essência, da mesma substância de Deus. Aí eles diziam assim, idólatra. Aí pegavam em pedra e queriam matá-lo. Porque Cristo, naquele momento, com essa frase, estava se comparando a Deus. Então, voltando aí para o verso 5. E nos fez, predestinou, nos colocou em local devidamente estratégico para filhos adotivos, ó, filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua boa vontade, beneplácito de sua vontade. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis. A palavra agradáveis é apresentáveis. Uma pessoa agradável é uma pessoa apresentável. Apresentável aos olhos e as nossas narinas. Vou dizer por quê, ó. Lá no livro de Levítico, vocês lembram de uma expressão que aparece na hora da adoração? Cheiro suave. A fumaça da carne queimada sobe às narinas de Deus como cheiro suave e se torna o quê, ó? Agradável. Então veja, nós somos um sacrifício, aliás, nós somos o fruto do sacrifício de Cristo e nós somos agradáveis a Deus. Na vista, as vestes que nós vestimos em Apocalipse são vestes talares, pálidas, brancas, não é isso? E o nosso cheiro é um cheiro agradável. Porque nós exalamos o quê? Bom perfume de Cristo, ó, a si mesmo no amado. Veja que a palavra amado aí na Bíblia não está escrito de forma como você escreve amado, né? Como é que você escreve amado? Com letra minúscula. Mas ali não está não, ó. E antes da palavra amado não tem ponto. Não justifica a palavra amado com letra maiúscula, mas está em letra maiúscula. Porque está se referindo a quem? A um sujeito. Quem é o sujeito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, Isso, é. No amado. Mas amado também está com letra maiúscula aí, né? Letra maiúscula. Que é uma referência a Cristo. Cristo é o amado de Deus. O amor de Deus. Olha, no livro de Provérbios, Salomão escreve algo que talvez ele não tivesse noção do que estava escrevendo. Mas que futuramente nós teremos uma compreensão melhor. Salomão diz assim, eu sou do meu amado, não é esse texto que eu quero lembrar. Mas Salomão diz assim, ai daquele que toca na mina, a mina é a íris, né? Dos seus olhos. A mina ali é aquele amado ali, ó. O colírio dos olhos de Deus, Cristo. O colírio dos olhos do Senhor é Cristo. Bom, bora voltar aqui. Agora vai no verso 12, Jô. Daí do mesmo capítulo. Só subir aqui. Aí do mesmo, meu bem. Verso 12. Aí, ó. Seleciona aí o verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Obviamente, entenda bem aí, viu? Ó, quem diz essa frase aí é o colégio apostólico. Os que primeiro esperam em Cristo. Agora, veja só. Hoje, passado o colégio apostólico, ou seja, aqueles 12, nós lemos essa frase aqui, que está no verso, e podemos dizer em relação aos que virão. Nós que primeiro esperamos em Cristo. É interessante o verso. O verso é vivo, por sinal.
Irmão, 2 Timóteo 1,9. Nós estamos chegando ao fim dessa sentença. Veja como é certo o número dos eleitos e que a salvação é somente por Cristo. 2 Timóteo, meu bem, 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aqui é conversão, viu? Santa vocação. Eu já tinha dito isso para vocês, né? Não segundo as nossas obras. Olha, que nos chamou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ou seja, sua vontade que pertence somente a Ele. E graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, salvação aqui que nós gozamos é algo que somente Deus seleciona para si e para nós. É uma vontade somente dele. Então, por exemplo, uma vez no seminário alguém me perguntou: por que é que para salvar pecadores foi preciso que sangue fosse derramado? Ora, porque Deus estabeleceu essa regra. A regra é dele. Mas tem um significado por trás disso, né? Não é somente essa frase, a regra é dele. Mas veja, o nosso pecado quebrou a lei de Deus. Nosso pecado quebra a lei de Deus. É uma distorção da lei de Deus. Sendo a lei de Deus perfeita, somente algo perfeito para colá-la novamente. Porque ela está quebrada. Somente algo perfeito pode colá-la novamente. Como o perfeito só é Deus, então somente Deus pode uni-la novamente. É por isso que Cristo morre em nosso lugar. Porque Ele é perfeito. Somente um ser perfeito pode unir aquilo que é perfeito. No caso, a lei de Deus. Um outro texto aqui, irmãos, Efésios 1:6 e depois Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1. Pode subir, meu bem. Efésios capítulo 1 já está, verso 6. Olha só o que é que diz a Escritura Sagrada aí agora. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Já tinha lido esse texto? É verdade, a gente já tinha lido. Efésios 2, 8 e 9. Mas é a confissão que está repetindo aqui. Para que vocês não esqueçam. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que é que diz aqui, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Justificativa. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache glória. Interessante isso. Porque toda glória é divina. Então ninguém pode dizer assim: olha, eu fiz isso e por isso sou salvo. Por isso sou salvo. De maneira nenhuma, filho. Você é salvo porque Deus, em sua sabedoria e complacência, ordenou salvação a você. Não viu nada de bom em você para lhe salvar. Nada, absolutamente nada. Irmãos, nós chegamos às 9 horas. Então vamos deixar a sessão 6, a 7 e a 8 para quinta-feira que vem. E aí nós terminamos o capítulo de número 3 da Confissão de Fé de Westminster. Tá bom? Então nós fomos aí até o capítulo 5, não é isso? Ficou 6, 7 e 8. Aliás, sessão 6, 7 e 8 do capítulo 3. Para quinta-feira que vem. Irmãos, está aberto espaço aí, vocês podem fazer perguntas. Se tiverem. Se não tiverem, a gente encerra com oração.